E vamos ver a beleza de Pokémon Crystal do Lashmit. Esse vídeo sou, tipo, todos os vídeos que estão aqui em cima, tá ligado? Até aqui são vídeos. Tirando, não, até aqui são vídeos que eu adiei. Faz tempo que eu não faço uma live de react, tá ligado? Inclusive, o canal secundário de corte até deu uma parada. Inclusive, porque eu não tava fazendo react. Então, vamos ver se eu volto, né? Tentar voltar. E para de frescura e fazer live, né? Que eu tenho uma preguiça de fazer live que vocês não têm noção. Então vamos ver o que a beleza de Pokémon Crystal tem a nos dizer. Tem alta qualidade, né, guys? Johto, a segunda região de Pokémon. Também é conhecida como minha região preferida e, bom, eu não vou me arrastar muito nessa introdução porque o vídeo já tá muito longo. Johto não é minha região preferida, mas eu gosto muito de Heart Gold Soul Silver, são os melhores remakes da franquia. Ponto. Pokémon Mega Evolution Fast Sapphire são bons, são legais. É ok. Mas Soul Silver e Heart Gold são os melhores. Não tem comparação. Não tem. Vamos só dar uma revisada nas regras. Elite. A história vai ser contada seguindo o caminho que eu fiz no jogo. O jogo ele vai seguir até eu enfrentar o último treinador desse jogo. Eu sou obrigado a nomear todo Pokémon que eu pegar. E eu preciso jogar no modo 7. Ou seja, quando eu derrotar um Pokémon inimigo, eu não vou Tá, ele vai fazer um Nuzlocke. ter a escolha de trocar de Pokémon até ele mandar outro. Agora sim, vamos começar. Eu não achei que seria um Nuzlocke, mas ok. Vamos ver, né? Olá, desculpa te fazer esperar. Bem-vindo ao mundo Pokémon. O meu nome é Carvalho, mas as pessoas me chamam de Professor Pokémon. Esse mundo é habitado por criaturas que chamamos de Pokémons. Pessoas e Pokémons vivem juntas, ajudando... A soundtrack de Pokémon Black e White é bom pra caralho. É habitado por criaturas que chamamos de Pokémons. Pessoas e Pokémons vivem juntas, ajudando uns aos outros. Uns brincam com eles, outros batalham, mas não sabemos tudo sobre os Pokémons ainda. Existem muitos mistérios pra se resolver, e é por isso que eu estudo os Pokémons todo dia. Agora, você tinha dito que o seu nome era qual? Você tá pronto? Sua própria história Pokémon tá pra começar. Você vai enfrentar difíceis desafios e tempos divertidos. Eu dou uma aceleradinha, tá? Eu sei que eu falei sobre Brain Rot no Twitter. Eu sei que eu falei sobre isso. Desculpa, guys, desculpa. Mas dá uma aceleradinha aqui, ó. Uns 1.5. Aventuras o aguarda. Vamos lá. Não é tão rápido assim. Eu começo no meu quarto. E infelizmente não, me desculpa. Não tem como. Foi mal. Não tem como ver RPG acelerado, desculpa. Se for um RPG, até vai, tá ligado? Um RPG de mesa, mas isso aqui não dá. A gente não tem uma poção no nosso PC de início. Então eu vou pra fora do quarto e encontro minha mãe. Ela me disse que o professor Elmi tá me procurando. Mas antes de dar uma passada por lá, eu devo dizer que essa geração já chegou com algumas mecânicas novas. A primeira é a mochila maior e separada por tipo de itens. E também temos o Pokégear, que a nossa mãe nos entrega. Ele é um aparelho que tem algumas funções boas que você pode usar. Acho que eu só uso o Pokégear mesmo só por causa do mapa. De resto, foda-se o Pokégear, tá ligado? Pra mim é bem limitado o Pokégear. Mas a gente vai usar ele mais pra frente. Então eu saio de casa e antes de ir direto pro laboratório, tem um cara que fica olhando pela janela de lá. E quando eu vou falar com ele, ele sobe, empurra e volta a olhar lá pra dentro. Eu ignoro e então eu entro no laboratório. Então o professor Elmo me pede pra ir até a casa de um amigo dele, o Sr. Pokémon. Mas pra isso a gente precisa de um Pokémon pra nos proteger. Então ele oferece entre Chikorita, Totodile e Cyndaquil. Eu vou falar aqui, tá? Chikorita ruim, horrível, péssimo, pior inicial. Ai, é porque é um Pokémon mais afeminado, que você não gosta de machismo. Não, foda-se, é um Pokémon horrível. É ruim. Tipo, é o único Pokémon daqui que tem fraqueza contra os dois primeiros ginásios do jogo. Tá ligado? Totodile e o Cyndaquil, eles são neutros. O Cyndaquil tem, tipo, ele ganha no segundo ginásio. Totodile, ele é neutro no primeiro e no segundo. A Chikorita perde pros dois primeiros ginásios. Tipo, planta nesse jogo é uma merda. É uma merda. Tipo, Pokémon tipo planta em geral tipo, é meio meh, tá ligado? Só tem pra ter a vantagem contra o tipo água, tipo pedra, tipo solo. Foda-se. Ela não vale a pena usar ela na liga. Não vale a pena usar ela contra os ginásios. Cara, eu acho que a Chikorita não tem nenhum super efetivo em nenhum ginásio de Johto. Porque primeiro é voador, segundo é inseto, terceiro é normal, quarto é fantasma, quinto é lutador, sexto é metal, sétimo é gelo e o oitavo é dragão. Cara, pra que serve essa merda, tá ligado? Tipo, o Totodile, ele aprende Ice Punch, tá ligado? Então, no último ginásio ele é muito forte. O Feraligatr é muito foda, muito foda. Um dos melhores Pokémon que tem é o Feraligatr. Cyndaquil é um Pokémon tipo fogo, tipo, é literalmente mais ou menos o Easy de Pokémon.
é muito pica, tá ligado? Aí tu vai ver, todos os Pokémon tipo grama iniciais são muito foda. O Venusaur é muito foda, ele ganha dos dois primeiros ginásios de canto. O Sceptile, caralho, o design muito da hora do Sceptile. O Grovyle também é um design muito foda. Apesar que eu acho o Grovyle também meme, mas pelo menos o design salva, né? Eu gosto do design do Chikorita, mas é aqui meio inútil. Na escala, o Grovyle é mais útil que a Chikorita. O design, os dois eu acho da hora. Quarta geração, você tem o Torterra. Puta, Pokémon foda, presença demais. Vezes 4, tipo, gelo perde. Ele perde pro ataque de gelo, acabou. Lamento. Quinta geração, você tem o Serperior. Imponente, Pokémon forte, Pokémon bonito. Sexto, você tem o X-Naut, que ele só não perde pra Chikorita. Na verdade, o X-Naut perde pra Chikorita pra caralho, tá ligado? Eu acho o X-Naut muito meh. Vezes 4 tipo voadora também embaça bastante. E também não gosto do design dele, não. Então, Chikorita só ganha no X-Naut, tá? Sétima geração, você tem, porra, o Sidwai, arqueiro, capuz, foda, emo. Você tem, na oitava geração, você tem o Drillbun, se não me engano. É o nome de Drillbun, que é de Galar. Pô, macaco baterista, foda demais. Apenas por isso. Não treinei, eu acho que eu só joguei no Sword Shield uma vez e nem zerei o jogo. Lamentável, eu sei. Não na geração. Você tem o Meowscarada, que... Tá, ele tá em último. O Meowscarada tá em último. Porque ele, tipo, é literalmente mid-form, só que maior. Foda-se. Nem sei se é bom ou não, tenho preconceito com o Scarlet Violet. Tipo, desculpa. Nunca será nenhuma das outras gerações. Então, pô, a Chikorita nessa geração é completamente inútil. Inútil. Saco de cimento do caralho. Isso que a Chikorita é, tá ligado? Tipo, eu acho bizarro como o Let's ZA é Chikorita Totodile. Tipo, ou escolhi a Chikorita ou escolhi o Totodile. Não os dois de uma vez só, tá ligado? Ainda mais com o Tepig, que é outro Pokémon, foda-se. Mas já perdi tempo demais, vamos ver o vídeo. Não tem muito a se dizer sobre esses iniciais, além de que a Chikorita é a pior escolha possível, pelo fato dela ser Obrigado, alguém que concorda. fraca contra os dois primeiros ginásios e tem todo o rolê com os moves dela e tal. Mas de qualquer forma, eu escolhi o Cyndaquil. Por quê? Porque é o meu Pokémon favorito de todos os tempos, é por isso. Justo, e dessa vez eu decidi não usar o método das letras aleatórias. Mas o Totodile ainda é melhor, tá? O Totodile é o GOAT dessa geração. Pra nomear os Pokémons. Eu só coloquei o nome que veio na minha cabeça na hora. E o Cyndaquil ganhou o nome de Quincy. Eu não sei exatamente de onde é que esse nome veio, mas todo Cyndaquil que eu pego tem esse nome. Então eu vou atrás desse senhor Pokémon. E passando direto pela cidade de Cherry Grove, a cidade que fica perto de New Bark, eu falo com o senhor que me apresenta a cidade inteira. E no fim ele me dá um chip de mapa pro meu Pokéguia. Bom, o Pokéguia, ele tem esse sistema de chips que cada um deles tem uma função específica. Você começa com duas funções, uma que mostra a data e a hora, e outra que funciona como se fosse um telefone. O que eu considero uma função muito boa e muito ruim ao mesmo tempo. Com o telefone você pode salvar o número de vários treinadores que você lutar pela região, e você pode ligar pra eles quando você quiser. Mas o diferencial é que eles podem te ligar de vez em quando, pra dizer que eles querem lutar com você de novo, ou pra dizer que eles evoluíram seus Pokémons e querem mais uma partida, ou então alguns deles até te dão alguns presentes. E bom, na próxima geração eles inventaram uma coisa que pega esse Pokégear e deixa ele um pouco melhor. Mas por enquanto isso aqui vai ser... Né? A única coisa ruim é que se você não quiser lutar com ninguém de novo, fica meio chato eles ficarem te ligando o tempo todo. Claro que você pode recusar dar o número pra eles, mas... eu mesmo sempre esqueço disso e só dou o número porque eu tô passando o diálogo muito rápido. E também tem um chip de mapa. Mas também tem como deletar os números. Inclusive o Pokégear dessa geração é bastante limitado, que tipo, tem limite de quantos números você pode ter, tá ligado? Mas isso é muito merda, tá ligado? Muito merda. Você esquece quem é o Rando que você tem, tá ligado? Esse Rando pode te dar muito foda. Você nem terminou de batalhar com ele pode estar muito mais forte, tá ligado? Então é muito merda essa porra de ficar deletando o número. Ainda bem que nos remakes, tipo, é ilimitado. Você pode pegar quantos números você quiser. Pelo menos se tem limite, eu não sei, né? Serve pra substituir o tal map que você pega na primeira geração. Ele não tem nada demais, ele só mostra os locais do mapa, igual funcionava certinho o tal map antes. Ele é só um mapa pra você ver aonde tá cada coisa. Depois disso, eu subo a cidade e encontro a casa do Sr. Pokémon. E além dele, o Professor Carvalho também tá lá. Então depois de falar comigo, ele me entrega a Pokédex e vai embora. E o Sr. Pokémon me entrega um ovo estranho que ele encontrou em uma das suas viagens. E ele quer que o Professor Elm analise esse ovo pra descobrir do que se trata. Meu ovo! Ele acha que tem alguma coisa a ver com Pokémons. Então eu saio da casa e o Professor Elm me liga. E ele diz
que um desastre aconteceu no laboratório e eu tenho que voltar pra lá o mais rápido possível. Só que no caminho de volta eu acabo esbarrando com um garoto com cabelos longos vermelhos que me chama pra batalha. Infelizmente eu acabo perdendo essa batalha. Aí mesmo você estando brincou, dois hein? livres acima dele. Mas antes de ir embora, ele diz o seu nome. Por Eu enquanto é só perdi a 3 primeira interrogações. batalha E ele num diz jogo que de vai ser Pokémon o é maior triste, treinador tá? Pokémon do mundo. É, só mais um garoto com um sonho, normal. Assim, eu volto pro laboratório e além do professor, um guarda também tá por ali. E ele diz que o Pokémon foi roubado por um garoto de longos cabelos vermelhos. Ele pergunta qual é o nome dele e eu digo que é Léo. Eu acho que eu não expliquei isso no vídeo passado, mas eu vou nomear todos os rivais que puderem ser nomeados nesses jogos com os nomes de alguns amigos meus, só com uma pequena homenagem mesmo. E deixando claro, o Só de pombo sacanagem. do último vídeo era o pombo atômico, tá? Eu acho que eu esqueci de falar Nome isso na muito hora. foda. Depois disso, ele Pombo pega o ovo atômico. estranho pro professor Elm e ele diz que vai dar uma olhada. E agora que a gente tem uma Pokédex, a gente devia muito tentar fazer o desafio dos ginásios Pokémons. Mas antes de ir, a gente tem que falar com a nossa mãe. Eu posso ir direto em casa ou sair da cidade que uma hora ela vai me ligar. E ela pergunta se eu quero que ela guarde um pouco do meu dinheiro com ela. Se a gente aceitar, toda vez que a gente ganhar uma batalha, parte do dinheiro que a gente ganhar vai ser enviado pra ela. E ela vai usar esse dinheiro pra comprar alguns itens como poções, pedras de evolução, coisa assim. E ela deixa no PC É pra meio gente pegar inútil, depois. tá? Mas se você quiser, você Inútil. pode só recusar e ficar com todo o dinheiro pra você. Infelizmente, toda vez que eu jogo, eu acabo colocando pra aceitar sem querer, então eu vou ter que mandar a parte pra ela de qualquer jeito. Então eu vou em direção à cidade de Violet, onde a gente tem o primeiro ginásio. Mas antes de ir pra lá, eu capturo um PJ e chamo de William, que é o nome de um amigo meu. E ele pediu pra eu colocar esse nome no Pokémon. Vou continuar, vai. Justo. Antes de enfrentar o ginásio, eu fui dar uma olhada na Torre Bellsprout que tinha nessa cidade. Eu não sei exatamente o porquê que eles gostam tanto de Bellsprout, mas é uma torre sobre eles. Então, beleza. E como todos os Pokémons que eles usam pra batalha são Bellsprouts, tanto meu Cyndaquil quanto meu Pidgey conseguem vencer eles muito de boa. Chegando no topo da torre, eu acabo encontrando o Léo, que acabou de derrotar o Sábio da torre, que entrega o HM Flash quando alguém perde uma batalha. O Sábio diz que Léo devia tratar seus Pokémons como amigos, não como arma de guerra. Então ele diz que isso é baboseira e vai embora. Eu aproveito para lutar com ele. Após vencer, ele me entrega o HM Flash. Depois disso, eu vou para fora da cidade em direção às ruínas de Alph. São umas cavernas misteriosas que tem umas mensagens escondidas. Uso E não. tem um pequeno quebra-cabeça que forma a imagem de um Kabuto. Mas quando eu resolvo, eu percebo que nada acontece. O que é estranho, porque eu já sabia o que ia acontecer nesse lugar, só que não estava acontecendo. Mas é aí que eu me lembro que eu não enfrentei os ginásios da cidade. Eu volto lá para enfrentar o Falkner, o líder do tipo voador. Eu sou o Falkner, o líder do ginásio de Violet. As pessoas dizem que você pode cortar as asas de um Pokémon com um simples ataque elétrico. Eu não vou permitir que insultem os pássaros dessa forma. Vou te mostrar a força dos maravilhosos Pokémons voadores. Nesse ginásio a gente já pode Um ver o erro Thundershock que a já gente tem nessa derrota geração. tudo. Porque o Foda-se. Falkner ele tem dois Pokémons, um Pidgey e um Pidgeotto. Só que o problema é que o Pidgeotto evolui apenas no level 18, e aqui ele tá no level 9. Não é a única vez que você vê isso, eu mesmo já encontrei Pidgeottos de levels mais baixos que deviam em matos por aí. Não sei dizer se foi um erro na hora de preparar os times, os líderes, mas pelo que parece eles só queriam dar uma diversidade no time, pra não ter que deixar ele com dois Pidgeys. Vencendo, ele me entrega a insígnia Ou é Zephyr porque- e o TM31, Mudslap. Ou porque ele simplesmente pensa na série da hora ele tiver um pedir outro. Foda-se o nível dele, né? É isso aí. É o pedir sagrado. Tipo, muitas das regras que são aplicadas no jogador não são aplicadas nos NPCs. Porque foda-se. É isso aí, porque o tema, o design e o planejamento do treinador em si vale muito mais a pena. Por exemplo, se eu não me engano, o Dragonite só vira Dragonite nível 55. Você vai chegar contra o Lance, ele tem Dragonite nível 48, nível 50, tá ligado? Antes do nível de um Dragonair virar Dragonite. Porque o que importa é a temática e o tema do treinador em si. Então ele tem um Pidgeotto, tanto pra dar essa diversidade, e sim porque ele mostra a superioridade de como ele treina os seus Pokémon voadores que evoluem antes da hora. Tá Então eu ligado? volto pro centro Então, é Pokémon isso. e encontro um dos assistentes do Professor Elm. E ele me entrega um ovo que peguei lá do seu Meu Pokémon. ovo! Agora que eu tenho que explicar um pouquinho do sistema de ovos pra vocês. Nesse jogo, além das coisas que eu já falei que foram apresentadas, também foi apresentado o sistema de breeding, ou reprodução. Onde mais pra frente, quando a gente contar o Bem Daycare, inútil, tá? você vai perceber que a gente pode colocar dois Pokémons ao mesmo tempo, ao invés de um, que nem na geração passada. Isso é porque quando você coloca dois Pokémons compatíveis, sendo um macho e uma fêmea, eles podem dar à luz a um ovo Pokémon, que racha depois de você andar o certo número de passos dependendo do ovo. Tá, mas o que determina a compatibilidade deles? E bom, nesse jogo pra frente, a gente tem uma coisa chamada Egg Groups, ou grupos de ovos, onde cada um dos Pokémons faz parte de pelo menos um deles. E os grupos são Dragão, Monstro, Campo, Água de 1 a 3, Grama, Voador, Amorfo, Inseto, Fada, Parecido com Humano, Mineral, Não Descoberto, Gênero Desconhecido e Dito.
Eu coloquei alguns pokémons que fazem parte de cada um dos grupos, só pra você ter uma ideia, mas todos os pokémons se encaixam em cada um desses grupos. E uma coisa que é bom lembrar é que Pokémon que vai nascer do ovo vai ser o estágio inicial da fêmea que você colocou no Daycare. Ou seja, se você colocar um Graveler fêmea e um Onix macho, vai nascer um Geodude. E uma coisa interessante do Reading é que o Ditto tem o seu próprio grupo, que nem você percebeu. E ele funciona de uma forma um pouco diferente. Se você cruzar qualquer Pokémon com ele, com algumas exceções do grupo não descoberto, sempre vai nascer um ovo do outro Pokémon que colocar pra cruzar com ele. Por isso que você vê a galera cruzando ele com vários Pokémons quando o pessoal vai fazer Shiny Hunt e coisas assim. E bom, eu só passei o básico do Read. Se você quiser saber mais detalhes, eu vou deixar no comentário fixado um link da Psypokes, que fala muito mais detalhadamente sobre como é que funciona. Não, tem muito todo trampo. um lance Muito de trampo. moves que podem ser aprendidos com Wake Groups, tem todo um lance de controlar IVs e esse tipo de coisa. Muito Se você quiser texto. saber mais, dá uma passada lá. Voltando à história, agora sim eu posso ir até as ruínas de Alph e fazer aquele quebra-cabeça. Depois de terminar, eu acabo caindo na parte mais baixa das ruínas, que tá cheia de Pokémon chamados Unknown, que são Pokémons em formato de letras do alfabeto. Ou quase. Dá pra entender a letra um pouco, vai. Pelo que eu pesquisei, esses Pokémons não são exatamente feitos para serem muito poderosos, mas uma das principais coisas é que eu acho que ele foi o primeiro Pokémon a ter formas alternativas sendo o mesmo Pokémon. No geral, eles são Pokémons bem fracos, visto que eles só aprendem Hidden Power, que na maioria deles é bem fraco. Porque na maioria? Bom, Hidden Power é um caso especial, porque o dano desse move é baseado nisso aqui. Meu Deus. Foda-se, né, porra? Entendi tudo. Sim, show. Entendi. Não, oh, meu Deus. Sabe aqueles vídeos de game dev que você encontra ensinando a fazer um jogo estilo Pokémon? Com certeza eles não ensinam esse tipo de coisa. Saindo das ruínas, eu me deparo com uma das coisas que me decepcionou um pouco no Crystal. Um dos meus Pokémons favoritos depois do Cyndaquil é o Ampharos. E sempre que eu jogo Jotô, eu pego ele pro meu time. Mas infelizmente no Crystal a gente não tem um Marip pra capturar, a menos que eu troque ele com o Gold ou o Silver. O que eu não vou fazer. What? Que Pokémon letra que eu zerei com... na série de Pokémon Crystal? Ah, não, que eu... nem era Crystal, era o Silver, esquece. Infelizmente, porque eu ainda não sei como é que funciona o Link Cable no RetroArt. Mas teve uma coisa depois que me salvou disso. Quando chegar lá eu conto pra vocês. Atravessando o lago que tem ali por perto, eu encontro um maluco que tá vendendo um rabo de Slowpoke por 1 milhão de Pokédólares, que pelo que parece é algum tipo de especiaria gastronômica ou algo assim. Bom, Mas só é. ignoro ele, até porque a gente nem consegue ter esse valor no jogo. Então eu passo por uma caverna, enfrentando mais alguns treinadores. E eu capturo um Geodude, que eu chamo de My Dude. Então eu saio da caverna Ok, e My chego Dude, até a cidade da hora. de Azalea, que tem mais um ginásio. Mas ele tá bloqueado por um membro da equipe Rocket. Eles voltaram. Eu vou na casa de um rapaz nomeado Kurt e ele disse que a equipe rapaz, Rocket um tinha velho. sido desfeita 3 anos atrás, mas por algum motivo eles voltaram agora. E eu acho que eu esqueci de contar isso, mas esses jogos se passam 3 anos depois da nossa aventura em Canto com Red. Bom, a Rocket está agora mesmo numa caverna na entrada da cidade tentando pegar rabo de Slowpoke para contrabandear. E o Kurt me chama para enfrentar eles. Chegando lá, eu enfrento todos eles e no fim eu volto com o Kurt para casa. Como recompensa, ele me dá uma Lure Ball, que é uma Pokébola nova das várias novas desse jogo, e uma coisa nova Fico muito decepcionado que, tipo, não tem como pegar essas Pokébolas especiais em outro jogo. Se não me engano, só com alguns macetes ou, sei lá, presentes, tá ligado? Mas, tipo, eu gosto das Pokébolas diferenciadas, tipo, ocasionais. É da hora, tipo, o Heavy Ball, a Lure Ball, a Moon Ball. Apesar que esse Moon Ball você não vai usar em tantos Pokémons, porque nem são tantos Pokémons que evoluem com Pedra da Lua, então, foda-se. Mas, tipo, a Net Ball, cara, tem muitas Pokébolas da hora. Não, a Net Ball tá no jogo ainda. Se não me engano, tá. A Net Ball, a Nest Ball. Tô falando mais das que o Kurt faz. São ótimas Pokébolas, ainda mais situacionais, tá ligado? Quanto mais variedade, melhor. que também foi apresentado nesse jogo, que eu não tenho certeza se em algum outro tem, são as Apricorns, que é um item obtido das árvores que você pode dar ao Kurt, e ele faz Pokébolas novas pra gente, ao invés das Só em Jotô e Legends Arceus, tá ligado? Depois, foda-se, Great, Ultra Ball, etc. Após isso, eu vou em direção à saída da cidade e encontro o Leo, que me pergunta se a Rocket realmente voltou. Após confirmar que sim, e ele não acreditar que eu venci eles, ele me chama pra uma batalha. Agora ele tem um Gastly que eu derroto em um golpe, um Croconal, que derrota o meu Pidgey, e o Zubat que também cai fácil. Depois de derrotar ele, eu vou em direção ao segundo ginásio, enfrentar o Bugsy, tipo grama. Eu sou o Bugsy e eu nunca perco. Amo grama. Ai, grama não, né, amigão? Não, pera aí. Grama?
É tipo inseto, irmão. Bugsy, tá no nome. Bugsy. E, tipo, que Pokémon grama ele tem? Ele tem um Metapod, um Kakuna e um Scyther. Os 3 são insetos. Aí você brincou, parceiro. Aí sua carteirinha de jogador de Pokémon foi confiscada. Você nunca mais vai jogar um jogo de Pokémon na sua vida. Quando o assunto são Pokémons inseto, a minha pesquisa vai me fazer referência na história dos Pokémon. Engraçado que, tipo, o Bugsy é só um Bugcatcher. A casta mais baixa de treinadores. Tipo, tem uns Preschoolers, os Youngster. Não, mentira, tem os Preschoolers, os Bugcatcher e os Youngster, tá ligado? Inseto. Então me deixe mostrar o que aprendi dos meus estudos. Eu não posso dizer que foi difícil de qualquer forma. Eu tenho um Pokémon de fogo, então... Depois de derrotar ele, ele me entrega a insígnia Hive e o TM-49, Fury Cutter. Fury Cutter é muito, nossa, Fury Cutter é muito bom. Puta. Cada golpe que você usa o Fury Cutter, ele melhora e fica mais forte. Cara, um bom golpe em seco. Na floresta Ilex. Melhor que Excisor, na verdade. Outro Farfetch que tá meio perdido. E, perseguindo ele, eventualmente ele chega no seu dono, que como agradecimento por trazer esse Pokémon de volta, nos entrega o HM Cut. Assim eu posso atravessar mais fundo na floresta e chego na cidade de Golden. E voltando pra falar com ele, ele te dá um Charcoal, que é um carvão que aumenta os golpes do tipo fogo, que é muito útil se você tem o sino da Quill. Ainda prefiro o Feraligatr, mas quem quer usar, usa, né? O lar do rádio Pokémon, o cassino, o shopping, mais Cassinão! Um monte de coisa. Eu vou direto no daycare upar um pouco meus pokémons, e no meio de eu apertando lá pra cima e pra baixo, o ovo que o professor me deu racha. E eu já tava esperando um Togepi rachar desse ovo, porque eu tô muito acostumado a jogar o Silver, mas eu me surpreendi em ver que saiu um Elekid. Assim, ele não é tão bom quanto um Ampharos pra mim, mas dá pro gasto. Infelizmente eu acabo... Como assim? Aí brinco, eu joguei o Pokémon, eu deveria ter jogado Pokémon Crystal. Tava apertando pra sair sem querer e não dou um nome pra ele, mas depois eu descubro que nesse jogo a gente já tem o Name Rater, que é uma pessoa que pode mudar o aplicativo. Que é uma pessoa que pode mudar o apelido dos Pokémons depois que a gente necessidade, inclusive. Eu vou até ele e mudo o nome de Elekid pra Kiro. Então eu vou enfrentar o ginásio da cidade, que tem a líder Whitney, do tipo normal. Oh, Maga. Eu sou Whitney. Todo mundo tava nesse negócio de Pokémon, hein? Aquela que traumatizou gerações. Obviamente, eu acho que tem como pegar uma Champ. Não tem como pegar uma... Não sei. A galera às vezes fala pegar uma Champ pra derrotar ela. Não sei como pegar uma Champ. Não sei se tipo é um prêmio do cassino ou se a outra anterior tem uma Champ. Não lembro. Eu sei que a galera pegou a Heracross pra tentar bater nessa vaca. Literalmente. Mas eu upado mesmo. Nível 70 em todos. E derrotava ela, obviamente, foi uma hipérbole, guys. Só pra fazer piada. Não estou quebrando o jogo no início, não. Estou falando, né? E na internet tem que explicar tudo, né? Senão, fudeu. Mas a gente é só farmar e ter fé. Ou montar uma estratégia com Leer, Sand Attack, como pode dizer, Grow, tá ligado? Usar a cabeça. Então, eu resolvi ver o que era isso. E eles são super fofos. Você quer batalhar? A Whitney, se fosse hoje em dia, ela seria mais uma treinadora do tipo fada, tá? Eu acho, inclusive todos os Pokémon tirando meu tanque delas viraram tipo fada. Interessante, né? Já te aviso que eu sou muito boa. Muito é dito sobre esse ginásio ser muito difícil. Isso se dá por conta da Miltank que a Whitney tem o move Rollout. Ele levou um Pokémon que nasceu nível 5 pro nível 27. Que cara é esse que ela tá fazendo? Rollout é um move que ataca por 5 turnos. Ele começa bem fraco e ele vai duplicando o dano a cada turno que passa. E se você não tiver muitos Pokémons fortes, no terceiro turno pra frente ele já pode dar hit kill em grande parte do seu time, fazendo com que você tenha que ou derrotar o inimigo muito rápido, ou torcer pra ele errar o ataque pra não ter que acumular tanto dano. Felizmente eu consegui upar bastante os Pokémons e eu consegui lutar com esse tanque facilmente. Então a Whitney começa a chorar porque eu sou muito malvado, aparentemente. Mas falando com ela de novo, ela nos entrega a Insignia Plane e o TM-45, Attract. Seguindo meu caminho, golpe merda. eu volto até onde tinha uma árvore de estranha merda que me impede de passar. E voltando na floricultura que tem em Goldenrod, a dona me entrega uma Squirt Bottle, que é um regador de plantas. Voltando até essa árvore estranha e jogando um pouco de água nela, ela revela ser um Suroudo, que é um Pokémon que, apesar de parecer uma árvore, não é do tipo grama, é do tipo pedra. Eu já cometi muito foda. Eu não quis capturar ele e eu só segui pra próxima cidade. Diekrotik.
Nessa cidade a gente tem 3 lugares importantes: o ginásio, a torre queimada e a casa das dançarinas. E Nessa outra torre, última, tá? cada uma das São 5 duas torres. dançarinas que tem lá tem uma evolução do Eve pra enfrentar a gente. E derrotando todas elas, dá pra pegar um prêmio com o cara da plateia, que eu esqueci de pegar porque eu esqueci que tinha um prêmio. Depois eu volto aqui. Indo até a torre É o queimada, surf. eu acabo me deparando com o Léo de novo, que veio procurar pokémons lendários que dizem viver por essa torre. Mas como ele não encontrou nenhum, a culpa é minha de algum jeito. Então ele resolve lutar. Justo. Novamente, nada muito difícil. Agora a diferença é que o Gastly dele evoluiu pra Haunter e ele conseguiu o Magnemite. Mas assim que eu derroto ele, o piso que eu tô se abre e eu acabo caindo numa caverna onde eu me deparo com os 3 cães lendários da região: Entei, Raikou e Suicune. O rapaz acaba abrindo um buraco e consegue descer lá com uma escada bem na hora, e eu saio dali de dentro. Então eu resolvo ir até o ginásio da cidade, onde tá o Morty, do tipo fantasma. Que bom que você veio. Aqui em Kutrick, os pokémons são reverenciados. Cara, é muito estranho, porque, tipo, nessa geração já tinha o Misdreavus, tá ligado? Então, não sei se Misdreavus é pré-evolução ou evolução. Eu esqueço, tá ligado? Não, mas eu acho que Misdreavus, deixa eu pesquisar aqui no secundário. No outro PC. Pokémon Misdreavus. Isso, tem um Misdreavus. Peraí, Misdreavus? É, tá certo. Tem um Misdreavus e a evolução dela que eu esqueci. Qual é o nome dessa fela da puta aqui? Evolve Misdreavus for... a evolução é Mischievous. Tem Misdreavus e Mischievous. Sei lá. Foda-se, é um Pokémon mais foda-se que poderia ter pra mim. A Misdreavus já é da segunda geração, então eu não entendo porque o Morty não tem a Misdreavus, tá ligado? A Mismagius, sei lá, foda-se o nome dela, Mismagius. Mas, não sei, simplesmente, não sei porque ele tem um Gastly, 2 Haunter e um Gengar, tá ligado? Poderia ser muito bem um Gastly, um Misdreavus e um Haunter, tá ligado? Ou Gengar, foda-se. Ou Haunter, Misdreavus e Gengar. Não sei o que eles estavam na cabeça. Pois é dito E porque só adicionam um Pokémon Fantasma nessa geração, what the fuck? Continua. E mesmo adicionando um Pokémon Fantasma, eles ainda usam os de canto. É meio zoado que isso. um Pokémon com as cores do arco-íris aparecerá para um treinador realmente poderoso. Eu acredito nesse conto. Então eu estive secretamente treinando aqui toda a minha vida. Como resultado, agora eu posso ver o que os outros não podem. Só mais um pouco. Mais um pouco e eu vou poder ver o Pokémon arco-íris. Apesar de ter alguns problemas, principalmente com Hypnosis, que me bota pra dormir, foi até fácil. Então o Morty me entrega a insígnia de Fog e o TM-30, Shadow Ball. Depois Shadow Ball disso, muito eu saio foda, da tá? cidade e vou em direção à cidade de Olivine. E logo na entrada eu me encontro com o Léo de novo. Ele disse que não tá ligando pra mim, ele só quer enfrentar o líder do ginásio, só que ele não tá ali por agora. Mas tinha um farol apagado na cidade, que tem umas pessoas que a gente pode treinar. Então eu vou direto pra lá. E depois de enfrentar um monte de gente, eu chego no topo e descubro que o farol funciona com o poder de Wynforce. Aqui Muito tem foda. o Wynforce e eu não posso ter um no meu time. Também tem uma Se menina fode lá aí. que diz que o Wynforce tá doente. E tem uma farmácia maravilhosa em Cianwood que pode ter o remédio para ajudar. Mas para chegar até essa cidade, eu preciso do HM Surf, já que só tem como chegar em Cianwood nadando. Mas antes de procurar o HM, eu entrei numa casa aleatória, falei com um cara totalmente aleatório e ganhei o HM Strain. Não, é sério, eu não Muito lembrava foda. como pegava o Strain nesse jogo. Por algum motivo eu resolvi entrar nessa casa, eu não me lembro por que Memória eu entrei nessa muscular, casa, mas talvez. Eu entrei e o Strain tava lá. Eu até entenderia se fosse um item não necessário pra seguir a história, mas tem alguns locais desse jogo que você precisa do Strain pra poder avançar na história. Sim. E deixar isso com o NPC aleatório é uma decisão muito estranha. Sim, Como o Surf não tava demais. perto, eu resolvi ir até o outro lado de Critique. Eu nunca vou conseguir falar esse nome direito. Onde eu Crush. atravessei uma caverna gigantesca até chegar na cidade de Mahogany. Não tem muito o que se fazer por aqui. Por enquanto o ginásio tá fechado, então eu subo pra ir ver o Lago da Fúria, que dizem ter um Gyarados vermelho, algo que ninguém nunca tinha visto antes. Mas pra ir até lá, eu recomendo você só ir quando souber o que você tem que fazer. Porque tem 2 membros da Rocket que te obrigam a pagar 1000 contos sempre que você passar por ali. Então se você ficar indo e burro, voltando, tem- você vai ficar perdendo uma boa... Irmãos, tem literalmente uma rota do lado. Você não precisa passar por aí. Você só tem que usar cut. Até esse ponto você tem o cut. Ou simplesmente andar pelos matos. Aí você foi burrão, não. Com todo respeito, né? Desculpa qualquer coisa, mas com todo respeito, velho. com isso. Infelizmente essa ainda não era a hora de eu ir lá, então eu tive que voltar e procurar onde é que tava o Surf. Lembra que eu tinha dito da casa das dançarinas que tinha uma recompensa pra derrotar todas elas? Então, o prêmio era o HM Surf.
mas eu tinha esquecido que eu tinha que pegar com esse senhor na plateia. Agora, antes de resolver o problema do Ampharos novamente, eu fui pro Lago da Fúria. Paguei 1000 conto Não, e comecei a nadar cara, pra encontrar esse sim. Gyarados vermelho. Mas por que ele é dessa cor e não o normal que é azul? Esses são os pokémons chamados Shinies, que são pokémons raros que tem uma cor diferente da normal. Mas o quão raros eles são? Você tem uma chance de 1 em 8.192 foda. de achar um deles, que é uma chance extremamente pequena e só foi mudada na 6ª geração, onde a chance diminuiu de 8.192 para 4.096. Mas o que os Shinies mudam no Pokémon? Na real, nada. Ele é só um Pokémon muito raro com uma cor diferente. Mas só isso já é o suficiente para tornar algo muito importante para várias pessoas. Querendo até as famosas Shiny Hunts, que eu já citei antes. São desafios onde as pessoas Essa Shiny Hunt aí do... que eu fiz. Cara, o Pokémon Silver, eu fiquei um dia inteiro caçando a porra do Hoot, tá ligado? Eu falei, vou dormir, mas se eu desligar o jogo, talvez vai resetar todo o meu esforço, todo o meu trabalho. Então, não vou deixar o jogo, tipo, o PC ligado. Acordei no outro dia e continuei, tá ligado? E eu peguei o Hoot Shiny, graças ao bom Deus. entrando em batalhas, Depois de boas horas. ovos pra conseguir um Shine, várias e várias vezes repetindo, voltando save, tudo com a chance mínima de conseguir um Shine. Pokémon com... Shine Deoxys! Shine Deoxys! Shine Deoxys! Shine Deoxys! Shine Deoxys! Brasil, Shine Zil. Deoxys! Shine Deoxys! Yes! Yes! 31.608! Sim! 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 Talvez você até já tenha visto pessoas fazer esse desafio de Shiny Hunt, como o Eiichiro ou a Julie Haru, por exemplo. E bom, eu não mostrei muito durante a gameplay, mas diversas partes do jogo, eles te entregam coisas pra te incentivar a testar essas novas mecânicas. Como o ovo que o Amy te entrega pra te ensinar sobre breeding, o dito que você pode encontrar ao lado do Daycare, pra te incentivar a colocar pokémons lá e conseguir mais ovos. Ou então esse Gyarados, sendo um Shiny entregue propositalmente pra você, pra que você entenda sobre a existência deles. Eu gosto bastante desse incentivo de coisas novas que esse jogo dá. Continuando, eu capturo o Gyarados Shine, e assim que eu saio do lago, eu encontro um cara que eu sinto que eu conheço de algum lugar. Ele disse que seu nome é Lance e... Lance... Não, acho que eu nunca vi não. Ele disse que viu minha batalha com Gyarados e queria nossa ajuda pra derrotar uma galera da Rocket que tava fazendo umas maldades aí. Então eu volto pra Mahogany e encontro o Lance dentro de uma loja. E o cara tá lançando um Hyper Beam. Cara, Lance, você ficou maluco, cara. Eu sei que ele é o cara da Rocket, mas pelo amor de Deus, cara, é a desgraça do Hyper Beam. Então eu ignoro isso e eu sigo ele até uma passagem Cara, secreta que tá atrás de uma prateleira. Eu gosto dessas liberdades que Pokémon dá, tá ligado? E que os jogos antigos davam e que não era tão linear assim. Tipo, tu pode simplesmente pulsar de um ginásio e foda-se, tá ligado? Esse é o nível de liberdade. Bom, o que mais acontece nessa base é você ficar batalhando com uma cacetada de gente. Mas depois de muito tempo lutando, eu finalmente cheguei na porta do chefe. E por algum motivo o Léo aparece só pra dizer que ele perdeu pro Lance e vai embora. Vai entender isso, cara. Otário. Entrando na sala do chefe, eu batalho com ele e vou em direção ao centro de energia da base. Derroto 2 executivos com a ajuda do Lance e a gente descobre que ele estava usando Electrodes pra energizar a base. Então, eu acabei esquecendo de falar isso no roteiro, mas a Rocket estava usando essa energia de Electrodes na máquina para poder alterar o Lago da Fúria e fazer com que os Magikarps ficassem muito mais agressivos e eles começavam a evoluir forçadamente e isso estava atrapalhando bastante o local do lago ali. Basicamente isso. E como a gente não consegue desligar a energia, a solução é apagar todos eles. Então depois de derrotar todos, o Lance me entrega o HM6, Whirlpool, que permite eu tirar redemoinhos que me impedem de passar em certas partes na água. Muito ruim. Agora, saindo da Game base, ruim eu da vou direto porra. pro ginásio enfrentar o Price, o líder do tipo gelo. Pokémons têm muitas experiências em suas vidas, assim como nós. Eu também vi muito em minha vida, desde que alguém mais velho lhe mostre os sentimentos dos Pokémons. Afinal, eu estive com eles antes mesmo de você nascer. Eu não perco tão facilmente. Eu, Price, o treinador invernal, demonstrarei meu poder. Resumo da batalha, Electabuzz ficou metendo raio em todo mundo, o Price me entrega a insígnia Glacier e o TM-16, Ice Wind. E eu vou embora. Então eu vou em direção à cidade de Cianwood, que fica perto de Olivine, aquela que eu precisava de surf pra chegar, pego o remédio com o cara lá e resolvo enfrentar o ginásio dessa cidade antes de voltar pro farol. E vocês lembram que eu tinha dito do Strand ser um HM necessário? Bom, pra enfrentar esse ginásio eu preciso desse HM pra poder liberar a passagem pro livro. foda. E por falar nele, aqui a gente enfrenta o Chuck, do tipo lutador. Então você chegou até aqui. Deixa eu te dizer, eu sou muito forte. Meus pokémons conseguem quebrar pedras e despedaçar ossos. Você está assustado, não é mesmo? Vamos, é hora de batalhar. Assim como a maioria dos líderes, foi fácil vencer. Acho que eu tô deixando eles no nível muito alto. Inclusive, depois da batalha, meu Kukulava até evoluiu. Então o Chuck me entrega a insígnia Storm,
e o TM1, Dynamic Punch. Saindo do ginásio, na É um parte de game cima da meio, hein? cidade, lá tá o Suicune casualmente parado. Eu interajo com ele e o bicho vai embora. Então eu vou em direção às Ilhas Real, que estão ali por perto. O lugar onde você encontra os lendários principais dessa região. Lugia, também conhecido como meu lendário favorito de todos os tempos. Eu sei que muita gente não gosta de usar lendário nos times, porque competitivamente eles não são tão bons assim. E nos jogos principais, geralmente eles são muito fortes pro nível dos treinadores que você encontra nesse ponto. Mas eu não tô nem aí, eu amo o Lugia, ele vai estar assim no meu time. Porém, quando eu chego lá, eu descubro que ele ainda não tá lá. Como eu tô acostumado a jogar o Silver, nesse ponto eu já ia capturar ele. Então eu fui pesquisar o porquê que ele não tava lá. E entra o segundo ponto negativo pra mim nesse jogo. O Lugia só é liberado pegando o item que você só consegue no pós-game, depois de vencer a Elite. Então depois de parar e chorar por 30 minutos, eu saí da caverna e voltei pro farol de mas aí você tem que lembrar que quem tá na capa é o Suicune, não é o Lugia. É a mesma coisa que eu reclamar de Pokémon Emerald porque eu não pego nem um Kyogre nem um Groudon antes do próprio Rayquaza. Na verdade, nem pego o Rayquaza na história, assim, no pós-game. Aí é sacanagem, você tá brincando também, parceiro. Aí é brincadeira. E sobre tudo, de novo, eu entrego o remédio pra Jasmine, a menina que tava lá em cima com o Ampharos. E ela revela ser o líder do ginásio da cidade. E agora que o Ampharos tá bem, ela pode voltar pra lá. Então eu desço todo o farol e vou enfrentar ela. A líder do tipo Aço. Obrigada pela sua ajuda no farol, mas agora o local é outro. Por favor, permita-me apresentar. Eu sou a Jasmine. Eu uso o tipo Aço, um tipo que foi descoberto recentemente. Vamos começar? Felizmente, todos os Pokémon dela são fracos contra fogo, então o Typhlosion consegue varrer o time todo muito de boa. Assim ela entrega a insígnia Mineral e o TM23, Iron Tail. Então eu fui dar uma passada tem um golpe muito bom. E eu encontrei o Raikou. Não acontece nada, ele só foge, mas eu quis citar porque... sei lá, eu vi ele pelo menos. Então eu volto pra Sion Wood pra buscar uma coisa. E se lembra do Strange com o NPC aleatório? Então a gente tem mais um desses. Em Sion Wood, quando você vence o ginásio, você precisa falar com a mulher que tá do lado de fora. Pega o Fly. Tá certo que nesse jogo o Fly não é exatamente necessário. Não tem nenhum lugar que você precise de Fly pra passar. Mas pelo amor de Deus, cara, Pokémon fica praticamente jogável sem o Fly. Voltando até Goldenrod, eu vejo que a Rocket tomou conta da torre de rádio da cidade. Então, eu subo, começo a derrotar todo mundo de lá. E no topo da torre, quando eu tô prestes a resgatar o diretor da companhia, ele revela seu impostor. E, depois de vencer, ele diz que o verdadeiro tá escondido no subterrâneo da cidade. Descendo até lá, assim que eu entro na base deles, o Léo aparece e diz pra não atrapalhar ele a destruir a Rocket. E batalha com a gente. Agora ele já conseguiu evoluir seu Zubat pra Golbat, seu Croconal pra Feraligatr, e ele conseguiu Sneasel. Então ele vai embora e eu resolvo treinar um pouco mais o Daycare. E alguma coisa acontece comigo que eu esqueço de voltar lá e vou em direção à próxima cidade, Blackthorn. Chegando lá e procurando uma forma de entrar no ginásio, aí sim eu me lembro que eu não tinha finalizado a base subterrânea. E chegando no fundo da base, eu encontro o verdadeiro diretor, que me entrega um cartão de acesso pra entrar numa parte trancada da torre de rádio. Depois disso eu fecho o jogo, e quando eu abro de novo, alguma coisa acontece que ele não salvou meu save. Então eu sou obrigado a treinar meus Pokémon de novo, entrar na base subterrânea, pegar o cartão com o diretor, ir até Blackthorn e salvar o ponto de Fly, e aí sim ir pra torre de rádio. Depois de vencer todo mundo lá e a Rocket vazar da torre, o diretor aparece e nos entrega um sino, o item que vai ser bem importante daqui a pouco. Mas por enquanto vamos voltar pra Blackthorn e enfrentar ele só poderia da cidade, a Claire, realmente, ele tem que dragão. Eu? Ele tem que pegar os dois de ginásio para depois pegar o lendário. O R isso ou não? Ele só podia ir pra outra torre. Não lembro. Claire, a mais forte mestra dos dragões. Consigo lidar facilmente, até mesmo com a Elite Four. Você quer me desafiar? Ótimo, vamos nessa. Como uma líder de ginásio, eu não vou usar o máximo da minha força contra qualquer oponente. Ela é um pouco convencida, né não? Que pena seria se eu tivesse um Pokémon com ataque de gelo, não é mesmo? Mas Assim que eu penso ela não quis aceitar a derrota e diz que para eu conseguir a insígnia, eu tenho que aceitar o desafio dos dragões, que fica numa caverna que tá atrás do ginásio. Eu entro lá, enfrento todo mundo que tá na caverna e chego no fim, onde eles me fazem algumas perguntas e depois de responder todas, eles decidem que eu tô sim apto a enfrentar a Elite. Então a Claire chega, certa que eu teria falhado o desafio, algo que nem ela mesma conseguiu passar, porque mas se surpreende ver que eu passei, tendo que engolir todo o seu orgulho. Ela me entrega a Insignia Rising, assim como o TM24, Dragon Breath. E agora o primeiro objetivo foi concluído. Dragon Breath é um jogo que Então o professor me chama de novo pra cidade de New Bark e me entrega a Master Ball como presente por ter conseguido as insígnias. Agora só resta seguir o caminho pra Elite Four e... Ué, cadê o jogo? Então, a gente tem um pequeno probleminha aqui. Nessa hora eu tinha pausado a gravação pra fazer alguma coisa e eu esqueci de despausar. E eu só percebi isso depois que eu venci a Elite. E como o jogo salva automaticamente depois dos créditos, eu não consigo voltar ao save. Claro, o RetroArch ele tem a função de retroceder o jogo, mas todas as vezes que eu testei isso nunca funcionou direito. Então eu resolvi não arriscar. Mas pelo menos o caminho até lá não tem nada demais. E sobre Elite, eu resolvi só enfrentar eles de novo, e como a batalha foi quase a mesma coisa,
vamos fingir que é a primeira vez que eu enfrento eles. A gente finalmente chega na Elite. É, Mas, caralho. antes de enfrentar, Por que ele só tá com 4 Pokémon? Não pare. vamos dar uma olhada em qual time que eu usei. Ele tá lançando o Hall da Fama antes de fazer o Hall da Fama. Foda. Prince Riddle. É uns bons golpes. Tirando o Flash, né? Meu Deus, é o Game Boy. O Gyarados. Ah, mas que movesetzinho bom, hein? Agora sim a gente pode começar. A gente entra e logo enfrenta o Will. Elite do tipo gelo. Ele inicia com o Chatu, eu derroto ele só com o Thunder Punch. Então ele manda uma Jinx e eu troco pro Typhlosion. A Jinx usa um Lovely Kiss e Bipa pra dormir. Ela acaba conseguindo me mandar 2 Psychics antes de eu acordar e mandar um Fire Punch bem na cara dela, derrotando na hora. Então ele manda um Slow Bro e eu já troco pro Electabuzz, que derrota ele com 2 Thunder Punches. Então o Will manda um Executor e eu uso um Ice Punch pra derrotar ele na hora. E por último ele manda mais um Zato que eu derroto com outro Thunder Punch. Assim a gente vence nosso primeiro Elite e vamos direto pro segundo, o Koga. Sim, ele é aquele líder de ginásio de veneno do primeiro jogo. Ele inicia com um Ariados e o Fortress, que cai facilmente com o Fire Punch. Então ele manda o Muck, que eu consigo derrotar com 3 Swifts. Ele lança o Crobat, que eu uso mais um Fire Punch, mais o maldito uso Full Restore. Aí eu preciso usar o Fire Punch mais 2 vezes até eu vencer. E por último ele manda o Venomoth, que mais o Fire Punch. Acabou, venci o Koga. Koga é bem próximo Elite, Bruno. Normalmente usou o Bruno, porque ele é muito fraco, mas nessa região ele melhorou muito. Ele realmente tem um trabalhinho. Ele começa com o Hitmon top e eu troco pro Pidgeotto. E só agora eu percebi, eu evolui tanto o Pidgeotto usando o Daycare que ele tá no level 53 e não virou o Pidgeot ainda. E com ele eu só tenho o Fly como Nossa, atacador. verdade, ele tá com o Pidgeotto. No primeiro ele começa a voar e no segundo ele ataca. Mas toda vez que eu uso ele usa o Detect antes do ataque. O Detect protege você do ataque que alguém for usar na próxima rodada. É um ótimo ataque se você quiser fazer uma estratégia contra Fly, Hyper Beam, Dig, esses ataques assim que são de 2 turnos. É um ótimo ataque de proteção. E o Bruno sabia disso e ficou usando isso o tempo inteiro. Até que eu resolvi spamar Quick Attack e derrotar ele. Então ele mandou um Onix. E eu troquei pro Gyarados, que acabou tomando um Rock Slide na cabeça, mas eu consigo finalizar ele com Surf. Então ele mandou o Hitmonchan, que eu finalizo com o Fly crítico do Pidgeotto. O próximo é o Machamp. Eu uso o Fly, mas infelizmente acaba derrotando o Pidgeotto com o Rock Slide. Então eu mando o Electabuzz e ele consegue derrotar com um só Thunder Punch. E por último ele manda o Hitmonlee, que cai com 2 Thunder Punches. Assim finalmente eu acabo a luta com o Bruno. E esse foi dificinho, hein? Agora a gente enfrenta Karen, Elite do tipo Dark. Ela começa com um Umbreon, mas eu consigo derrotar com 2 Fire Punches. Ela manda um Gengar, que quase cai com mais um golpe, mas no final morre com um Curse que ele mesmo deu. O próximo é o Murkrow, um Fire Punch já era. Então ela manda um Haldun. Eu troco pro Gyarados, uso um Surf e a maldita fica usando Full Restore. Então preciso de mais 2 Surfs pra ganhar. E por último, mando o Vileplume. Troco pro Typhlosion e ele acaba me paralisando. Por conta disso eu acabo tomando alguns hits, porque eu não consigo acertar o ataque, porque eu tô paralisado. Até que consegui acertar um Fire Punch e ele cai. Assim, venci a última Elite, restando só o campeão, Lynx. Então começa a última batalha da Elite. Eu devo dizer que foi bem decepcionante. Eu coloquei Thunder Punch e Ice Punch no Electabuzz. Elétrico gelo. E o que isso quer dizer? Só ele derrota o ginásio inteiro. O time do Lance ele é composto por Gyarados, Dragonite. Campeão. Porra, tô me confundindo todo. 3 Dragonites na verdade. Aerodactyl e Charizard. A gente tem Gyarados, Aerodactyl e Charizard que tomam dano de elétrico. E os Dragonites tomam 4 vezes mais dano de gelo. Então a gente pode resumir a luta em choque, congela, 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 choque, choque. É isso aí. Finalmente consegui completar a Elite Four e me tornei o campeão de jogo. Bem easy. Mas qual é? Essa é a minha segunda aventura Pokémon, cara. Você acha mesmo que eu vou me contentar só com isso? Aqui que veio uma coisa boa dessa região. Depois de vencer a Elite, o professor realmente entrega o SS Ticket. Familiar? Pois bem, esse ticket te permite pegar um navio em Olivine para ir até a região de Kanto. E eu acho isso um toque muito bom de Johto. A possibilidade de você visitar as duas regiões. Que, infelizmente, apesar de a gente ter todas as cidades disponíveis, Kanto tá em um estado meio reduzido. O cartucho do Game Boy Color não aguentava essas duas regiões inteiras. Então os caras fizeram um milagre para conseguir caber essa versão ligeiramente reduzida de Kanto. Que tem algumas diferenças, afinal a gente tá 3 anos no futuro. Pegando o navio, a gente chega até Vermilion. Sem muitas diferenças gritantes na cidade do que era antes, eu vou enfrentar direto o ginásio do Surge. Que é o mesmo ginásio. Não tem maldito quebra-cabeça do Não, Pokémon. graças a Deus. Então eu só vou enfrentar ele direto. O único contratempo que eu tive é que eu esqueci de ir no centro Pokémon e acabei ficando sem PPs no Fire Punch. Mas como ainda tinha Flamethrower, foi de boa. Então eu consigo a Insignia Thunder. Então eu vejo mais um problema de Kanto que novamente pode ser justificado pelo milagre que os caras fizeram pra caber tudo no cartucho. Que é você não conseguir ver quais insígnias de Kanto você já pegou. É, eu já conheço toda a região com a palma da minha mão.
Mas como aqui a ordem dos ginásios é diferente, visto que a gente começou com o Surge, eu tava meio perdido. Então eu fui em direção a Saffron, que tava mais perto, fui direto no ginásio enfrentar Sabrina, e é incrível como o Fire Punch consegue acabar com todo mundo ultimamente. Mesmo no final que eu tive que usar o Swift. Então eu consigo a insígnia Marsh. Sem muito o que fazer em Saffron por enquanto, eu vou em direção a Celadon e vou enfrentar a Erika no ginásio de grama. Que assim como no Red, foi muito fácil por causa do Typhlosion. Eu só Typhlosion oblitera todo então, mundo. Insígnia Rainbow. E eu sei que até agora não tá tendo tanta coisa, mas é porque eu sou um maldito que só foi rushando o ginásio igual um desgraçado. Mas já a gente vai ter coisa nova. Mas, tipo, o canto em tipo, nos jogos de Jotô, Crystal, Silver, Gold, Heart Gold Soul Silver, é nada mais que um grande boss rush, tá? É apenas isso, canto. Um grande boss rush. Eu vou até Lavender e a maior diferença que eu vejo é que a Torre de Laveira foi substituída por uma estação de rádio, igual aquela que a gente viu em Goldenrod. E o cemitério foi trocado por uma construção logo à frente. Por enquanto não tem nada por aqui, então a gente vai em direção a Fúcsia. Pra ser sincero, eu nunca curti muito a Zona Safari, então eu nem me preocupei em ir pra lá. Eu não sabia se tinha alguma coisa importante por lá. Não tem não. O Red tinha que ir pra lá pra conseguir o Surf e o Strange, mas ainda bem que não tinha nada, porque se tivesse ia demorar muito pra saber. Mas enfim, vamos logo pro ginásio da cidade, mas... Peraí, o Koga tá na Elite, então quem tá lá? Então, quem tá por lá é a Janine, a filha do Koga. Ela usa um time até que forte, mas um pouquinho de fogo consegue derrotar todo mundo. Saindo de lá, eu volto até Saffron pra ir em direção a Cerulean. Mas chegando lá, o ginásio está vazio e eu começo uma forma de procurar o que eu tenho que fazer pra galera voltar. Inclusive enfrentando até o Vaporeon. E você sabia que em termos biológicos de Pokémon, Meu, o Vaporeon para. foi até uma usina elétrica. E chegando lá, eu descobri que alguém roubou uma peça da usina e tinha feito ela parar de funcionar. Aí eu resolvi procurar ele. Voltando até o ginásio de Cerulean, eu dou de cara com o membro da Rocket que tá com uma certa pressa. Então eu sigo ele até a Nugget Ridge e venço uma batalha. Ele me conta que escondeu uma parte que tava faltando na usina dentro da água do ginásio. Eu volto até lá, dou uma procurada, pego a parte que tá faltando e volto até a usina. E como agradecimento por devolver, o dono do lugar me... Engraçado que, tipo, nos jogos de canto, Red, Blue, Green, Firehead, Leaf Green, a usina de canto tá abandonada porque tem a porra de uns Zapdos lá. E ninguém faz nada, tá ligado? Qual é a lógica da usina de canto ainda está funcionando? Com a porra do... Tipo, os Zapdos dos Pokémon elétricos ali estão energizando a porra da usina e por isso que ninguém dá uma folga pra ir pra lá, tá ligado? Não sei. Aí depois que o Red captura, os Zapdos se cansa de ficar lá e vai embora. A galera volta e arruma a usina. Não sei, tem uma ideia. Eu, sei lá, era uma usina abandonada. Aí depois de 3 anos em Pokémon Gold, Silver, Crystal, Heart Gold, Soul Silver, eles, tem essa usina aqui abandonada, vamos usar ela. Provavelmente, eu acho que essa é a lógica. Entrega o TM7, Zap Cannon. Como a usina Bom foi golpe, religada, tá? Bom golpe. agora a gente tem alguma coisa que facilita muito a nossa vida. Antes, quando eu tinha que ir de canto até Jotô, eu precisava voar até o Great Plateau, que é onde a gente enfrenta a Elite, e fazer todo o caminho da Victory Road de volta até a cidade de New Bark. Já que mesmo com o Fly, você não consegue voar de uma região para outra. O Fly só permite você voar na região que você tá. Mas agora fica tudo mais fácil, porque em Saffron tem uma linha de trem que estava desligada por causa da usina. Mas agora tá funcionando novamente, e a gente pode ir rapidamente para Goldenrod, que é onde tem a outra estação de trem. Mas eu não consigo voltar ainda, porque para entrar eu preciso de um passe para esse trem. Então eu volto até Vermilion e tento usar a Caverna Diglett para ir até Viridian, que tem o Snorlax atrapalhando a entrada. Então é só procurar uma Pokéflute, né? Bom, quase. Nesse jogo a gente não tem uma Pokéflute, mas a gente tem uma coisa parecida. Eu vou até a torre de rádio na Lavender e, por ter religado a usina, o dono da torre me entrega um cartão de expansão, que eu ainda não sei direito como usar. E agora eu preciso ir até Saffron, porque lá eu consigo pegar o passe para poder usar o trem com a Copycat, que é uma menina que é muito boa em imitar os outros. Mas para pegar esse passe, eu tenho que ir até Vermilion, porque um dos caras do clube Pokémon pegou a boneca da Copycat e não devolveu ainda. Então depois de ir até lá e pegar a boneca, eu levo pra Copycat e ela me entrega o passe. E agora sim a gente pode ir pra Goldenrod. Chegando lá, na torre de rádio tá tendo um quiz valendo um prêmio. Respondendo tudo corretamente, eles me entregam um cartão de rádio. E com ele, juntando junto com o cartão de expansão. Por que você não pegou a expansão do rádio quando você tava em Goldenrod pela primeira vez, tá ligado? Tipo, você só foi descobrir isso depois? As únicas coisas que você faz em Goldenrod é pegar a expansão do rádio, enfrentar o ginásio e depois o bagulho lá com a equipe Rocket, tá ligado? Essas 3 únicas coisas que fazem Goldenrod. E vocês não fez. Pegar o regador lá pra tirar o Sudowoodo da frente.
Tipo, deve ter sido a sua primeira vez jogando, tá ligado? Por isso não vou jogar, né? Julgar, eu né? descobri que iria ser um slot extra pro Pokégear usar o rádio, onde a gente pode ver algumas frequências que as estações mandam, uma delas sendo uma que só toca a música de Pokéflute. E com isso a gente pode voltar até o Snorlax e acordar ele. Eu toco o rádio e começa a batalha. Eu decidi capturar o Snorlax porque... Sim. por que não? Então eu decido chamar ele de Pedrão. Passando pela caverna Diglett, eu chego até Viridian. E eu então vou em direção à floresta de Viridian, que como eu disse antes, o canto tá bem reduzido, então a floresta virou só um caminho pra você passar entre as árvores. Não tem nem matinho pra lutar com inseto. Chegando na cidade de Pilter, eu fui encontrar um velho que ficava ao lado do Pokémart. E ele me entrega a Silverwing, que pra não você é nada demais, não. liberar É só o item que faz o Lug aparecer. O Lug então aparecer. eu fui enfrentar o Brock, que eu consegui vencer só usando o Surf. Então ele me entrega a insígnia Boulder. Depois disso eu fui de volta pra Johto usando o trem, e eu viajei de volta pras Ilhas Rue. Dessa vez, com o Lug presente. Aí eu percebi que eu não tinha o trabalho suficiente, então eu resolvi comprar. Mas quando eu tava procurando uma loja que vendesse, eu me lembrei da Tin Tower. É um local que não permitia minha entrada, a menos que eu tivesse o Clear Bell, que é o sino que o diretor da torre de rádio de Goldenrod nos deu depois de ter expulsado a Rocket. E o que essa torre tem pra nós? Nada demais. Só os lendários dessa região, o Suicune. Capturar ele não foi tão difícil. Por sorte eu consegui dar um crítico que deixou ele com pouquíssima vida. Acabei gastando 5 Ultra Balls e consegui capturar ele. Chamei ele de Suicune. Muito criativo, não? Okay. Então eu resolvi ficar um tempão procurando o Raikou. Até cheguei a encontrar, mas não consegui capturar. Eu dei uma olhada... O cachorro! Eu dei uma olhada melhor depois e parece que a melhor forma de você capturar ele e o Entei seria usar uma Fastball. Essa é uma Pokébola que tem mais chance de captura quanto menos turnos passarem na batalha. E como o Raikou tem alta chance de fugir em cada turno, é basicamente você entrar na batalha e tentar capturar direto. E para conseguir essa bola você tem que pegar uma das Apricorns e dar pro Kurt, que ele vai fazer essas Pokébolas pra você. Bom, na hora eu não sabia disso, então não deu. Depois que eu desisti, eu fui direto enfrentar o Lug. Eu tentei algumas vezes, acabei apagando ele umas 2 vezes. Eu vim para mas ganhar. No fim eu decidi usar a Master Ball pra capturar. É o meu lendário favorito, eu não queria ficar muito tempo nessa batalha. Chamei ela de Lívia. Depois disso eu voltei pra Kanto. Passei por Viridian e fui até Pallet. E na casa do Red, a mãe dele disse que faz muito tempo que ele não vai pra casa e nem dá notícias. Parece que alguém abandonou a família aí. Então, no jogo passado, eu desço por Pallet e cheguei até Círaba. Mas acabo tendo uma pequena surpresa. Em algum momento desse período de 3 anos, um vulcão entrou em erupção e infelizmente acabou destruindo Círaba. Eu não tenho certeza se teve vítimas, mas todas as construções foram destruídas. Menos o certo Pokémon por algum motivo. No meio dos destroços, encontro o Blue, o rival... Ou fizeram centro Pokémon após a erupção, né? Ou centro Pokémon, tipo, muito Gold, tá ligado? de Red. Depois de perder o status de campeão da liga, ele se tornou o líder de ginásio. Mais especificamente, ele tomou o lugar do Giovanni. Então eu vou em direção às Ilhas Siphon. Mas antes de chegar, eu acho uma caverna que dizia ser um ginásio. E o Blaine tava lá. Parece que ele resolveu abrir um mini ginásio depois que Xinaba foi destruída. Então eu vou enfrentar ele. Ele podia abrir o ginásio no vulcão, né? Seria muito foda, muito based. Quando o time dele foi dizimado pelos surfs da Lívia e consegui dar a insígnia Volcano, eu volto até Viridian para enfrentar o último líder de ginásio, o Blue. Ele tem um time bem diferenciado, baseado nos Pokémons que ele usava antes. Eu não tenho um time focado. Ele esqueceu do personagem de Viridian. Deixou a batalha um pouco mais difícil. O Electabuzz até caiu uma vez, mas no fim eu consegui vencer e pegar a insígnia Earth. Agora sim, a gente conseguiu todas as insígnias de Johto e Kanto. Só falta... Eu não tenho todas as insígnias? Não. Caraca, é mesmo, velho. Não peguei insígnia de Cerulean, cara. É, Cerulean, eu volto até lá, mas o ginásio ainda tava vazio. Só que subindo da Gate Bridge, eu encontro ela, Misty. Parece que eu sem querer destruí o encontro dela com alguém, mas pelo menos isso faz ela voltar pro ginásio. Basicamente, a batalha foi resumida em Electabuzz metendo soco elétrico e gelo em todo mundo. Então eu pego a insígnia Cascade, e agora sim eu tenho todas as insígnias. Voltando até Pallet, eu falo com o professor Carvalho, e ele diz que a passagem pro Mount Silver está aberta, que é um monte que fica entre Johto e Kanto. E depois de me preparar, eu vou explorar para ver o que tem tão incrível nesse monte. Chegando lá, eu exploro um pouco, eu até capturo o Sea King, que a gente só ignora, porque eu só peguei ele para poder usar o Waterfall e subir nessa cachoeira. Então depois de explorar, eu vou enfrentar o meu maior inimigo. Eu mesmo. Tá bom, tô brincando, eu vou enfrentar o Red. 3 anos depois dos eventos do Pokémon Red e Blue, mais forte e é do que difícil, nunca. hein? Eu sei que já teve um desse antes, mas como meu time acabou mudando, vamos dar uma olhada como é que eles estão agora? Agora sim tá mais apresentável. Na verdade, pô. Tá um golpe da hora agora. Caralho, esse lugar veio potente, hein? Olha, ele pegou o Snorlax. Show de bola. Cara, 2 lendários. Aí você apelou, hein, amigão? Aí, tu não tá pra brincadeira. E agora sim, vamos começar. Com 5 Pokémon ainda, tirando um onda. nível 81.
E com isso eu já sabia que ia ser um grande problema, porque o maior nível do meu time era 67. Então imediatamente eu troco pro Typhlosion, e com só um Flamethrower, o Pikachu vai de base. Então ele manda um fraco vai se Espeon, fuder, que mano. dá um bom dano no Typhlosion, mas eu fiz eu precisei de 2 Flamethrowers pra derrubar ele. No próximo ele manda o Blastoise, então eu troco pro Electabuzz, e ele quase morre. Eu até tentei atacar com o Zé pequeno, mas ele errou o ataque. E com mais o Surf, o Electabuzz cai. Então eu faço uma jogada meio burra. A minha estratégia era mandar outro Pokémon pra poder ir revivendo o Electabuzz, mas eu mandei logo o Typhlosion, que tem fraqueza e tá com metade da vida. Então eu basicamente só revivo ele e o Typhlosion cai com um ataque. Então eu mando o Suicune, Ele curo o tem um Electabuzz e o Sea King Typhlosion, ali. enquanto eu dou alguns ataques fracos pra ir derrotando o Blastoise, até que ele finalmente cai. Então ele manda o Venusaur. Na hora eu troquei pro Typhlosion e ele começou a carregar o Solar Beam. Então eu dou um ataque que quase derrota ele, mas felizmente o Solar Beam não deu muito dano e com mais o ataque ele caiu. Ainda O próximo bem. Pokémon é o Snorlax. Eu tento dar alguns ataques, mas o Snorlax derruba o Typhlosion. Então eu mando a Lugia. Depois do ataque ele usa Rest e recupera toda a vida. Eu tento atacar mais algumas vezes e ele acaba derrotando a Lugia. Eu nem sei quando eu Então, derrotei eu mando o- meu Snorlax e depois de perder muita Red. vida, eu consigo derrotar ele com o Dynamic Eu tava Punch. nos- Então ele manda... Eu tava nos Pokémon Silver quando eu derrotei o Red. Tava tipo nesse nível, perto, 70, 60. Não, eu lembro que eu farmei pra caralho pra enfrentar o Red, tá ligado? Pra não ter esse problema. seu último Pokémon, Charizard. Então eu mando o Suicune e vou curar o Snorlax e reviver a Lugia. E aproveito que o Suicune não toma muito dano pro Charizard e curo meu time inteiro, até que ele cai. Então eu mando a Lugia e com 2 Surfs ela vence o Charizard. E agora sim, oficialmente eu zerei Pokémon Crystal. Ô, Como louco. a última coisa antes de acabar, eu só queria citar uma coisa que me marcou muito na infância que tá relacionada a Johto, que é a creepypasta Snow on Mount Silver. Ela conta a história de 2 irmãos que cresceram juntos com Pokémon, até que um dia eles foram jogar Pokémon Gold e Silver. Só que por conta de um dos irmãos procurar muitas trapaças com o Game Shark, ele acaba encontrando alguma coisa que ia destruir sua vida pra sempre. Eu não quero contar muito porque eu não ia conseguir expressar o terror que eu senti quando criança, então se vocês quiserem ver a história completa, eu vou deixar na descrição ou no Não comentário vou não, fixado não o vou link não. do vídeo do Tyrant Gamer, que conta toda essa história. Talvez hoje em dia vocês não sintam tanto medo, mas sério, quando eu vi isso quando criança, eu fiquei uns 3 dias sem conseguir dormir direito. Bom, Johto ele tem seus defeitos, mas eu amo muito essa região, cara. Não foi a região que eu mais joguei na minha vida, mas ela me marcou bem mais do que as outras, porque além de ter vários locais que eu gosto muito, Tem canto, ele né, tem mano? basicamente vários dos meus Pokémon favoritos, como Cyndaquil, Ampharos, Lugia e vários outros. E bom, indo pras notas, em história eu colocaria uma nota 7. No Pokémon Não, Red, a menos, história era menos, bem menos. mais simples. Você tinha que ser o mestre Pokémon, e no meio do caminho teve todo o plot da Rocket. Aqui eu sinto que a Rocket é muito mais presente em diversos lugares diferentes. Além da gente ter várias coisas novas apresentadas, como o Mistério dos Anãos, a gente tem alguns eventos que te obrigam a explorar mais, como o Ampharos doente no farol, ou Gaira dos Vermelhos no lago, a gente ir com o Lance enfrentar Rocket e tal. Mas claro que a gente tem alguns problemas, como o canto não ter tantos eventos assim, que nem vocês puderam perceber, eu passei muito rápido pro canto, porque não tinha tanta coisa pra se fazer. E apesar de ser 3 anos depois, nem mesmo as falas do líder de ginásio mudaram muito. Sendo o maior evento de canto, a usina elétrica a gente precisa ajudar a religar. Mas novamente, isso pode ser facilmente desculpado pelo pouco espaço que existiu no cartucho. Na gameplay, eu facilmente daria uma nota 8. As coisas que foram criadas no Red continuaram iguais ou melhores desse jogo. E o que eu mais reclamei da gameplay no outro jogo foi a mochila, que foi muito melhorada. Agora separada por tipo de itens e com um pouco mais de espaço dentro delas. Tanto que nessa eu não me lembro de nenhum momento parar pra organizar a mochila porque eu tava sem espaço. Na diversão, já eu acho que eu aconteceu não preciso comigo. explicar, né? É a minha região favorita. 10. Então, com tudo isso, a nota final desse jogo é 8. Vai ser a maior nota que vai ter esses jogos de Pokémon? Provavelmente não. Mas se eu colocasse o quanto esse jogo me marcou, nenhum outro ia conseguir vencer. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria agradecer a todo mundo que me ajudou a dublar esses personagens pra esse vídeo. São todos amigos muito queridos meus. E eles aceitarem me ajudar aqui, isso significa muito pra mim. Claro, eu também tenho que agradecer a vocês por terem me aguentado falar por tanto tempo. Eu tô ficando até sem voz aqui porque eu tô há mais ou menos uma hora gravando esse foi um bom negócio. vídeo. Eu não tenho água pra poder beber. Mas bom, é isso aí. Até a próxima. Um bom vídeo, gosto bastante de Pokémon Silver. Mas o Heart Gold Silver, que é um dos jogos mais difíceis da franquia pra mim, e na minha opinião, são, tipo, insanamente mais difíceis. Eu gosto de Johto, apesar de ser bem simples, eu acho que é até mais simples que Canto, tá ligado? Do jogo de Canto. Mas é um jogo da hora, um jogo bacana. Eu inclusive zerei a versão Silver no Quinhão. Que foi bastante divertido, foi bastante legal ver esses jogos antigamente sem ser pelos remakes, tá ligado? Definitivamente foi uma experiência. Foi uma experiência muito gostosa de zerar Pokémon Silver. Então, não tem muito o que dizer. Vamos para o próximo vídeo.